Bom dia, queridos alunos do Abaco. Tudo bem com vocês, galera? Espero que vocês estejam aí, como a gente sempre fala, com a sede do conhecimento, com o coração aberto para mais uma aulinha aqui sendo gravada hoje. Hoje para a galera do Medicina, dia 21/8, beleza? Sexta-feira. Para a galera do aliás, desculpa, falei pro medicina, né? Pra galera do extensivo, daqui a 2 semaninhas, beleza? Então, ó, já se a gente se localizando aqui nas aulas, deixa eu colocar minha carinha aqui pro lado já. Lembrando que quem tá dando a parte de eletroquímica e oxirredução é o Igor, certo, gente? Então, já que o Igor tá fazendo essa parte aí que a gente julgou aí mais, mais conveniente que o mesmo professor que fosse fazer a parte de pilhas fizesse também a parte de oxirredução, já que são assuntos conectados, né? Então a gente está aí um pouquinho mais à frente. Para medicina, aulas 55 e 56. Agora, para a galera do extensivo, as aulas são 49 e 50. Tranquilo, gente? Então, a gente vai precisar agora avançar nesse assunto, que é um assunto que vem caindo muito, muito em todas as provas, que é o assunto da radioatividade. Essa aula de hoje, ela é a aula dos conceitos básicos. Então eu vou introduzir o assunto para vocês. O começo da aula vai parecer mais uma aula de história, né, do que de química mesmo. Porque eu vou contar como é que foram descobertos aí, como é que foi essa pesquisa, né? Vou falar de alguns fatos até curiosos aí da história da descoberta da radioatividade, tá? E depois a gente vai falar sobre as emissões radioativas. Beleza, gente? Então, essa aí é a introduçãozinha da aula de hoje. A gente vai começar falando sobre o que é radioatividade, o que a gente vai estudar aqui nestes módulos aí que a gente está conversando, tá bom? Deixa eu só ver se tá certinho aqui o tamanho do meu rosto. Eu acho que tá bom aqui. E a gente já pode voltar aqui para nossa apresentação. Então vamos lá, ó, gente. Primeiro, o que a gente vai estudar, né? Todos os fenômenos que a gente vai estudar agora, eles estão ligados ao núcleo atômico, beleza? Então é basicamente uma parte da química que a gente pode falar que é a química nuclear também, né? Então, fenômenos ligados ao núcleo, beleza, gente? É importante aí a gente destacar que todos os fenômenos que a gente estava estudando até então, né, tanto nessa frente quanto nas outras frentes, eles são fenômenos que acontecem na eletrosfera. Então pensa comigo, né? As ligações químicas, né, elas acontecem na eletrosfera, certo? As interações intermoleculares, por exemplo, certo? Então, nenhum desses fenômenos que a gente estudou até agora envolvia o núcleo do átomo. Agora que a gente vai começar a fazer essa inclusão aí do estudo do núcleo, tá bom? Então, gente, a gente vai estudar vários fenômenos relacionados a isso. Eu destaquei aqui em 3 grandes grupos, tá? Então, a emissão de partículas e ondas eletromagnéticas. Então, coloquei até uma figurinha aqui, ó, representando um núcleo. E aí, neste núcleo, galera, olha só. Neste núcleo, ó, neste núcleo que é composto por prótons e nêutrons, não custa a gente lembrar, tá? A gente pode emitir partículas. Então, por exemplo, ó, desse núcleo aqui, um prótonzinho sai voando. Ah, um nêutronzinho sai voando. Esse tipo de partícula aqui, que são 2 prótons e 2 nêutrons, saem voando juntinho. Legal. Isso aqui seria uma onda eletromagnética, que seria aí a emissão do tipo gama, né? Pode ser que você acabe emitindo outros tipos de partículas aqui, né? Então a gente vai ver que isso é possível, você até emitir um elétron ali do seu núcleo, mesmo que não tenha elétrons no núcleo, né? Beleza. Bom, outra coisa que pode acontecer,
uma fissão nuclear. Lembrando que fissurar é quebrar, né, gente? Então é como se eu pegasse este núcleo e quebrasse ele no meio, né? Ou uma fusão nuclear, que seria pegar dois núcleos pequenos e juntar eles, beleza? Essas duas aqui a gente vai estudar a partir da aula que vem, tá bom, gente? Na aula que vem, da semana que vem, eu vou detalhar esses dois. Hoje a gente vai falar sobre emissões de partículas e ondas eletromagnéticas. Bom, quem são os caras que vão emitir e passar por esses fenômenos nucleares? São os caras que são instáveis. A gente chama eles de radioisótopos. Então lembra que os isótopos eles eram tipos diferentes do mesmo átomo. Do mesmo átomo não, né? Digamos, do mesmo elemento. Então, por exemplo, você tem o urânio. O urânio tem sempre o número atômico, que é o número de prótons, 92. E aí você tem o número de nêutrons sendo variado. Quando o número de nêutrons está numa certa faixa ali, ele vai ser estável. Fora dessa faixa de número de nêutrons, aí, da relação entre o número de nêutrons e prótons, ele vai ser um átomo instável. Portanto, ele vai ter esses fenômenos de emissão de partículas ou de fissão nuclear, por exemplo. E aí você vai ter um radioisótopo, certo? Então são os isótopos com os núcleos instáveis. Quanto mais instável, mais presente é este fenômeno da radioatividade. Mais radioativo é esse cara, tá? Legal. Um exemplo aqui que eu coloquei, o urânio. Então eu coloquei os isótopos diferentes do urânio. Ó. Então o urânio 234 seria o urânio de massa 234. O urânio 235 e o urânio 238. Veja que esses caras aqui eles são isótopos, então eles têm o mesmo número de prótons, né? Legal. Elétrons aqui também é o mesmo número de prótons, porque a gente não está falando de íons, a gente está falando de átomos, certo? E o que muda é o número de nêutrons, né? Legal. Veja, gente, que esses dois primeiros aqui, ó, o urânio 234 e 235, eles são mais instáveis. Prova grande disso, uma evidência muito grande disso, da instabilidade deles, é a presença menor na natureza. Olha que a abundância desses dois muito baixinha e quase todo o urânio aí presente na natureza é desse daqui. Então essa é uma forte evidência de que esses caras são instáveis, esses núcleos eles não se mantêm naturalmente, tá bom? Legal. Bom, falando um pouquinho de aplicações, gente, então, quais são as aplicações da radioatividade? Gente, isso aqui tá tão na moda de falar sobre radioatividade, né? A gente tem inclusive várias séries, aí, vários filmes que eu queria até indicar para vocês depois, falando sobre esses fenômenos da radioatividade. Por quê? Porque elas têm uma infinidade de aplicações, tá? A descoberta da radioatividade, gente, ela é uma descoberta científica de importância, assim, ímpar. É uma coisa muito, muito grande e uma infinidade de processos de conhecimento que a gente conseguiu produzir depois disso. Olha só, uma delas. Aplicação acadêmica. Vocês já devem ter visto lá com o Igor sobre os modelos atômicos. E vocês sabem que o modelo atômico de Rutherford ele foi, na verdade, estudado a partir de um experimento, que é esse daqui, ó. Certo? Que era o bombardeamento de partículas alfa, que nada mais são do que um fenômeno radioativo, né? Numa lâmina de ouro. Opa, desculpa. Bom, outra aplicação, né? Acadêmica aí dentro da academia, dentro da ciência. A composição de materiais pode ser estudada com a ajuda de emissões radioativas, né? Então, eu, por exemplo, fui fazer um curso na USP uma vez e lá eles têm alguns equipamentos que emitem radiação e conforme aquele material que está sendo analisado ali responde àquela radiação, você consegue prever qual que é a composição dele. Tudo bem? Datação de fósseis, a gente vai falar bastante do carbono 14, da meia-vida do carbono 14. Então, tem bastante sobre isso, tá? Essa parte de meia-vida só daqui a 2 aulas, tá? Beleza. Energia. Bom, gente, a gente conhece a energia nuclear, né? Então, muitos países aí têm uma grande
um grande, digamos assim, uma grande produção de energia a partir de usinas nucleares, né? Aqui no Brasil a gente só tem duas usinas nucleares em funcionamento, que é Angra 1 e Angra 2, né? E Angra 3 nunca saiu, certo? Do papel, na verdade, nunca começou a produzir energia. Então aqui a gente tem muito pouco deste potencial sendo aproveitado, tá? A gente tem uma matriz energética mais baseada aí nas usinas hidrelétricas, né? Mas agora os Estados Unidos, por exemplo, tem aí muitas usinas nucleares, né, gente? Inclusive eu já ouvi falar de um número de mais de 400, tá? Bom, medicina, diagnósticos, gente. Então os aparelhos de diagnóstico eles se valem de energia nuclear, né? De radioisótopos para emitir ali radiação e fazer, por exemplo, imagens, certo? A radioterapia, a própria radioterapia, que é bastante usada aí para combater o câncer, né, gente? Então, coloquei uma figurinha aqui pra gente lembrar. Indústria e agricultura, gente, esterilização de materiais. Então, tem alguns materiais que eles não podem ser esterilizados por temperatura, porque eles acabam sendo aí degradados, né? Então, a gente pode usar radioatividade para isso também. Controle de qualidade. Então, lembra que eu estava falando que uma aplicação acadêmica seria a gente jogar raios radioativos aí em um material para descobrir qual que seria a composição dele? Então, isso aí também é aplicável para controle de qualidade. Conservação de alimentos, né? Tem alimentos que são tratados com radioatividade para que você mate vírus, bactérias ali que estão fungos também, que estão ali presentes naqueles alimentos. Claro, com muita parcimônia, né, gente? Beleza? Então, só para provar aí para vocês que a gente tem muita aplicação, então vários fenômenos aí que podem ser, inclusive, tema de prova, né? Em questões contextualizadas, como, por exemplo, na prova do Enem e da FUVEST, tá bom? Legal. Então, sabendo disso, dessa importância, conquistando aí você, a gente depois passa para o histórico, tá? Então aí, gente, os primeiros fatos que eu queria destacar com você são esses estudos da luminescência a partir do tubo de Crookes, que foi inventado em 1875. Então, o tubo de Crookes, gente, o que ele é? Né? Ele, na verdade, é um tubo que, na época, eles chamavam os raios que eram produzidos dentro desse tubo de raios catódicos, porque eles saíam do cátodo e indo para o ânodo, certo? Mas, na verdade, hoje a gente sabe que eles são feixes de elétrons, né, gente? Então, aqui, na verdade, dentro desse tubo, a gente tem um feixe de elétrons. E esses elétrons, gente, como eles são corpusculares, ó, eles vão fazer essa marca aqui, não importa qual figura que você coloca aqui, eles fazem a marca no vidro, certo? Bom, gente, como você pode ver aqui, o próprio vidro aqui, ele está sendo iluminado, né? Ele está emitindo aí uma luz, certo? Então, na verdade uma das coisas que se estudava, por que o vidro estava emitindo luz, né? Então esse fenômeno de emitir luz se chama luminescência, né? E a gente pode dividir isso aqui em dois fenômenos diferentes. A fluorescência, que é quando você emite a luz somente durante a excitação daquele material. Então, a excitação pode ser uma corrente elétrica, pode ser, enfim, a própria luz, né? Então, isso é o que acontece, por exemplo, com uma lâmpada, né? A lâmpada é fluorescente. O nome vem de flúor mesmo, porque muitos materiais fluorescentes contêm flúor, né? Que durante a passagem da corrente elétrica ele brilha, né? E tem os materiais fosforescentes, que emitem luz durante e após essa excitação. Por exemplo, aquelas pulseirinhas que você vê na balada lá, né? Aliás, inclusive, saudades, aglomeração. Beleza, gente? Fosforescência aqui, tá? Não forforescência. Depois eu mudo aqui nos slides para você. Bom, gente, o próximo cara que entrou aí no Play, no jogo, foi um tal de Röntgen,
um alemão. Então, cara, esse alemão aqui, ele foi o cara que descobriu os raios X. Olha só como é que se deu essa descoberta, né? Então, ele adaptou o tubo de Crookes, certo? E ele começou a usar esse tubo, muito perto de uma parede. E o laboratório dele, dizem, né, que era um laboratório muito bagunçado, digamos assim. E ele começou a perceber que esse tubo, ele acabava, depois de ser usado, né, acabava marcando folhas que ele tinha de chapa fotográfica. Então quer dizer que tinha alguma coisa ali sendo produzida é, como consequência daqueles raios catódicos, não se sabia que eram elétrons ainda, tá? Que acabava fazendo com que você tivesse uma, uma mudança química ali na nossa folha de foto, né? E aí, gente, no papel de foto. E aí que os caras começaram a pensar, putz, o que será que é isso, né? E, inclusive esse nome raio X realmente é X porque não se sabia a natureza desses raios, né? Então, o que começaram a ver, né? Começaram a ver fazer alguns experimentos e o experimento mais famoso desse cara é quando ele colocou a mão da própria esposa, né, na frente de uma chapa fotográfica. E tem até uma foto disso aqui, né? Ó. É a primeira radiografia da história, certo, gente? Olha só. Então, por que isso acontece, né? Porque esses raios eles passam muito bem pelo tecido mole, mas não passam muito bem pelos ossos aqui, pelo próprio anel ali da esposa dele, né? Então fica essa marca aí no filme fotográfico. Bom, só como um comentário, essas ondas eletromagnéticas aqui, os raios X, são ondas eletromagnéticas. Tá? E elas são provenientes do choque de elétrons com um metal. Então, essa corrente elétrica, que na verdade eles chamavam de raios catódicos, se chocava com o ânodo, que era um material metálico, certo? E aí você emitia esses raios X, tá bom? Legal. Isso aí, só como um comentário, rendeu o Prêmio Nobel de Física para o nosso amigo Röntgen. Beleza? Legal. Essa pesquisa do Röntgen, gente, ela acabou inspirando muita gente, né? Então, o que a galera fazia? Começou a jogar raio-x em tudo, né? Então, até hoje, muitas pesquisas aí têm os raios-x aí como instrumento, certo? De investigação. Agora, no ano seguinte, você tem um cara chamado Becquerel. Então, veja aí as datas, né? 1895, 1896. Que ele começou a pensar? Ele começou a pensar, putz, cara, os raios X eles são provenientes aí da corrente elétrica, né? Da corrente ali dos raios catódicos, na verdade eles pensavam na época. Será que algum corpo consegue emitir esse tipo de radiação também, né? Então, ele quis investigar esse tipo aí de fenômeno sendo produzido por substâncias e organismos, beleza? Mais aqui voltado para substâncias. Então ele começou a estudar a partir de uma substância aqui, ó, que é o sulfato duplo de uranila e potássio. Então é essa fórmula aqui meio feinha, meio complicada, tá? Mas é uma substância, é um sal, beleza? E aí o que ele fez? Ele começou a investigar isso. E aí dizem que ele estava fazendo esses experimentos aí a céu aberto, né? Essa é a história oficial, tá? A céu aberto. E aí que ele começou a falar, putz, ó, aqui a céu aberto eu estou excitando aqui essa substância, certo? E aí ele não sabia, mas essa substância aí, ela poderia fazer essa emissão mesmo sem ser excitada, mesmo sem excitação externa de uma luz, de uma fonte de luz ou corrente elétrica, certo? E ele descobriu isso por, digamos assim, acidente, né? Dizem aí, diz a história, que ele, em um dia muito chuvoso, um dia muito frio, né, e escuro,
ele acabou colocando aí essa substância dentro de um papel preto com papel fotográfico dentro de uma gaveta, certo? Por quê? Porque como tinha muito pouca luz, ele não estava conseguindo observar nada. E deixou algumas semanas lá porque o tempo não melhorava. E aí quando ele foi retirar, ele viu que o papel tinha sido marcado. Ou seja, aquele tipo ali de energia, de radiação que marcou o papel, ele tinha sido feito sem excitação externa. Então ele era da própria substância. Inclusive ele produziu aí depois de um tempo, né? Uma radiografia de uma moeda, beleza? Então, a partir desse sulfato duplo de uranila e potássio. Bom, gente, esse cara aqui, então, ó, descobriu a radioatividade, basicamente, que na época chamaram de raios Becquerel. Tudo bem? Então, são substâncias, né? Ou seja, átomos, que estão emitindo aí esse tipo de energia, que tem essa atividade, beleza? Bom, mas não foi ele que elaborou aí de uma forma mais clara a teoria da radioatividade, nem foi ele que batizou esta radioatividade. Foi quem? Foi quem? Foi quem? O casal Marie e Pierre Curie. São os mais famosos aí da nossa thread aí, da nossa linha histórica. Então esses dois aqui, gente, foi logo depois aí, em 1898, que eles começaram a trabalhar juntos ali na Universidade de Paris, né? Se casaram, enfim. E aí o que aconteceu, né? Eles verificaram qual que foi a primeira conquista deles. Que todos os sais de urânio tinham esses mesmos efeitos aí que foram verificados pelo Becquerel. Bom, então isso quer dizer que o urânio é responsável por isso. Então é só o átomo de urânio que é radioativo, digamos assim, tá? Beleza. Então aí eles elaboraram a teoria da radioatividade, beleza? Isso aqui é uma teoria super completa, né? E aí, inclusive, o termo radioatividade foi junto aí dessa teoria que foi inventado, né? Então, radioatividade, rádio quer dizer, na verdade, raios, né? Que se referia aos raios de luz, né? E atividade, né? Porque, enfim, são ações, né? São ativos, eles têm consequências, beleza? Por isso que vem esse nome aí, radioatividade, tá bom? Bom, isso aí rendeu para eles, aí, em conjunto com o Becquerel, então os três, Marie, Pierre e o Becquerel, dividiram o Nobel de Física em 1903. E aí, gente, eles começaram a estudar também, ó, esse minério aqui de urânio, que é a Peckblenda, tá? Coloquei até uma fotinho dele aqui para vocês verem. E aí, nesse minério, estudando ele, eles viram que tinha uma radioatividade muito forte. E eles conseguiram verificar que uma grande parte dessa radioatividade, a radioatividade mais forte que vinha desse minério, ele vinha, na verdade, das impurezas desse minério, certo? E foi aí que a Marie Curie, ela conseguiu, e o Pierre, né, conseguiram descobrir dois elementos. O primeiro foi o polônio, polônio por causa da nacionalidade dela, né? Foi batizada dessa forma porque ela é polonesa, né? Que é 400 vezes mais radioativo que o urânio. E do rádio, que naturalmente é 900 vezes mais radioativo que o urânio. Inclusive foi batizado de rádio, né? Por causa da radioatividade dele, que era a maior conhecida, né? Beleza, isso aí, gente, rendeu mais um Nobel, agora na área da química, tá? Para Marie Curie em 1911. Só para Marie, na época o Pierre já tinha morrido, tá? O Pierre morreu atropelado em 1906, né? Inclusive tem muitas coisas aí sobre esse casal, né? Que fala-se na mídia, se fala bastante sobre a Marie Curie e o Pierre Curie, né? Uma das coisas que falam é que uma vez perguntaram para Marie Curie como que era ser casado com um gênio, né? E aí a Marie Curie falou assim, pergunta pro meu marido, né? Então a Marie Curie dizem que ela sim era a grande mente aí do casal, né? Inclusive vamos exaltar bastante ela aqui e ela foi bastante exaltada, inclusive tem até um filme lançando, né?
E, cara, um dos feitos muito impressionantes é que ela tem 2 Nobels, né? Em áreas diferentes. Ela foi a única pessoa a ganhar 2 Nobels, um na área da física e um na área da química, né? E outra, foi a primeira mulher a ganhar um Nobel também, né? Jogando fora aí muito preconceito. Então, coloquei até no próximo slide aqui uma figurinha pra gente lembrar disso aqui, né? E uma das partes da história é que em 1934 ela morreu, né? E morreu aí com várias consequências que depois descobriram, né? Que eram por causa da constante exposição a elementos radioativos, né? Então, gente, a Marie Curie aqui queria até mostrar um memezinho pra vocês, ó, que ela realmente é uma mulher, ó, que colocou muito preconceito aí no chão, né? Então, muita gente tinha preconceito por ela ser mulher na época, né? Lembrando que a gente está no começo do século XX ainda, né? E aí ela foi lá e deu um tapa na cara da sociedade, dizendo, ó, pega aí meu Nobel de Física e o meu Nobel de Química, porque tamo junto, né? Inclusive ela foi rejeitada em algumas universidades antes de entrar na Universidade de Paris como professora, certo? E enfrentou aí, enfim, além de toda a pesquisa, enfrentou muito preconceito, né? Inclusive tá para lançar um filme dela, que é uma produção da Amazon, tá? Ainda não lançou aqui no Brasil. Acredito que nos Estados Unidos já tenha lançado, porque eu tinha visto a data de lançamento pro dia 24 de julho, mas eu procurei aqui no meu Amazon Prime e eu não achei. Quando lançar, eu com certeza vou ficar por dentro e eu aviso vocês, tá bom? Bom, uma outra curiosidade que eu queria mandar para vocês nessa aula de história, praticamente, é sobre os produtos radioativos. Cara, isso aqui foi bizarro. Depois que eu comecei a pesquisar disso aqui, eu vi como assim a ignorância é uma coisa muito prejudicial, né? Então veja, nessa época se criou aí todo um murmurinho sobre radioatividade, né? Quais eram as aplicações e tudo mais. E aí, gente, acreditou-se em algumas propriedades medicinais, por exemplo. Então, tinha uma pousada nos Estados Unidos que falou que as águas tinham propriedades que seriam de cura. Por quê? Porque acharam lá uma certa quantidade de radioatividade nelas, né? Então, foi onde começou tudo isso aí. E aí começaram a fazer vários produtos dizendo que eram produtos radioativos e que eram bons para a saúde por causa disso. Cara, tem uma infinidade de produtos. Agora, por exemplo, até pasta de dente foi feita. Vários cosméticos aí com esse marketing aí. E aí a história mais interessante são dos medicamentos, cara. Até supositório foi feito. Supositório radioativo, gente. Olha só que coisa mais bizarra. Hoje acho que ninguém usaria supositório radioativo, né? E tem a história de um remédio chamado Raditor, que é uma água. Tem até uma foto aqui. Que é água radioativa. Tá vendo aqui, ó? Certified Radioactive Water. Que se dizia aí ter propriedades aí boas para a saúde, né? Inclusive, o próprio dono dessa empresa, né, que fazia essa água, que se borbulhava, na verdade, alguns gases nela para que ela obtivesse essa propriedade radioativa, ele consumia essa água e aí muitos anos depois, só lá para 1932, ele precisou remover a mandíbula inteira por causa de consequências aí ruins, né, que, enfim, o consumo desse produto radioativo a longo prazo acabou ocasionando, certo? Bom, a gente sabe que uma quantidade de radiação pequena, ela precisa de muitos anos, né, para que você tenha consequências aí, certo? Beleza, gente. Coloquei aqui um artigozinho para vocês lerem, tá? Vocês conseguem achar ele no Google também, mas quando eu passar os slides para vocês, vocês vão ver essa reportagem da Galileu. Bom, gente, agora falando das emissões. O experimento de Rutherford. Então, primeiro, né, o próprio Rutherford, que foi o cara que elaborou um dos modelos atômicos, né, mais famosos da história, foi um cara que descobriu 3 tipos
de emissões radioativas. Então olha só o que ele fez, ó, gente. Ele descobriu as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama, que são aí os principais que a gente vai estudar hoje. Então, gente, olha só. O experimento dele foi o seguinte, ó. Ele pegou, quase igual que ele fez lá no experimento lá da folha de ouro. Ele pegou uma substância radioativa ali, seria o polônio, e aí ele bombardeou aqui, ó, esse raio, ele fez um canhão, e ele agora aplicou um campo magnético, né? Então, aplicou uma placa positiva e uma placa negativa. O que acontece aqui, né, gente? Se uma parte dessa radiação desvia para cima, isso quer dizer que ela foi atraída pelo polo positivo. Então, esses raios aqui, que foram chamados de raios beta, eles têm carga negativa, porque o negativo atrai com o positivo, certo? O que não desvia tem carga neutra. Esse daqui são os raios gama, certo? E o que desvia para baixo, quer dizer, foi atraído pelo negativo, então tem carga positiva. E aí depois foram descobrindo mais um pouquinho sobre o que era, qual que era a natureza dessas emissões, certo? Então a gente vai detalhar elas três aqui, ó. A primeira delas é a alfa. Então as partículas alfa, gente, foram aquelas que foram atraídas pelo campo magnético negativo, então tem carga positiva. O que elas são, né, gente? Elas são partículas pesadas, tá? Tem a maior massa entre as três. E elas são, na verdade, dois prótons e dois nêutrons juntos. A gente fala que é um núcleo de hélio, né? Isso aqui, um núcleo de hélio, seria dois prótons e dois nêutrons, totalizando uma massa de 4, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Um núcleo emite dois prótons e dois nêutrons. Essa daqui seria a sua partícula alfa, que teria número atômico 2 e massa 4. Por quê? Porque são 4 nucleons, né? 4 partículas, e 2 deles são prótons, portanto, número atômico 2 para essa partícula. Então, o que acontece, gente? Quando esse núcleo aqui, ó, ele emite isso aqui, então quer dizer que ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, se eu for escrever aqui a equação química de uma emissão alfa, como é que seria, né? Aí a gente tem a primeira lei de Soddy. Então, vamos supor que seja o urânio, ó. Então, quando eu emitir uma partícula alfa, eu perco 2 unidades aqui, ó. Então, 92 vira 90 e, portanto, eu tenho um novo elemento, tenho outro elemento. Então, aqui passou de urânio para tório, no caso, tá? E a massa, ela também decresce em 4 unidades, ó. Por quê? Porque aqui em cima, ó, 4 mais 231 dá 235. Então, na verdade, você vai acabar fazendo o quê? Conservando o número de massa antes do processo e depois, e o número de prótons aqui, o número atômico também, certo? Então aqui, ó, 92 é igual a 2 mais 90. E 235 é igual a 4 mais 231. Então é uma conservação, né, gente? Lembra que nada na natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, gente? Beleza, então essa é uma emissão alfa. Pegando aqui para a emissão beta agora, as partículas beta, vamos expandir um pouquinho a nossa mente aí, né? São as partículas que foi verificado lá no experimento de Rutherford como carga negativa. Então, ó, o que elas são na verdade? Elas são um nêutron, e esse nêutron ele vai se desfazer. Quando esse nêutron se desfaz, ele se desfaz em um próton, um elétron e uma outra partícula que você não conhece ainda, chamada antineutrino. Então veja só, gente. Esse nêutron, veja, tá, gente? A gente tem que expandir um pouquinho aqui a mente, tá? Porque a gente conhece como se fosse o próton e o nêutron partículas fundamentais. E elas não são partículas fundamentais na verdade, tá, gente? Na verdade, as partículas fundamentais que a gente conhece hoje são os quarks, certo? Que os quarks, na verdade, eles compõem os nêutrons e os prótons, fazendo aí combinações diferentes, tá? Então, é possível sim que um nêutron ele seja desintegrado, tá? E aí, nesse caso aqui, ele forma um próton,
um elétron e essa partícula aqui é o antineutrino. O que é verificável? O que o Rutherford verificou? Né? Ele verificou isso aqui, ó, que foi a emissão do elétron. Por isso que ele obteve a carga negativa lá no experimento. Beleza? Então o que acontece? O próton que vai ser emitido, ele permanece no núcleo. O elétron, ele consegue ser detectado quando ele é emitido. E o antineutrino, quando uma partícula bem menor do que o elétron e do que o próton, ele, no momento, ele não tinha sido detectado. Hoje a gente sabe que é também um subproduto aí do nêutron, mas na época não foi detectado, tá? Bom, e aí que a gente vai pensar, né? Ó, pensa, quando eu faço essa emissão, quem que fica lá no meu núcleo? O próton. Então o que eu faço? Na verdade eu vou ganhar um próton. E como a massa do próton e do nêutron é praticamente igual, a gente vai manter a massa. Beleza? Então o elétron vai embora, o antineutrino vai embora, quem fica lá? Um próton. Então qual que é o rolê na prática? Na prática, a transformação que esse núcleo vai sofrer é o quê? Trocar um nêutron por um próton. Então a massa se conserva, porém eu ganho um próton. Ó. Então, emitindo uma partícula beta, o número atômico aumenta em 1 e a massa se conserva. Então vamos lá, essa é a segunda lei de Soddy. Olha só, esse bismuto número atômico 83, quando ele emitiu uma beta, ele virou 84, quer dizer, ele ganhou um próton. Por isso que eu coloco aqui menos 1, né, gente? Para representar a partícula beta. Por quê? Porque aqui a soma tem que dar igual aqui desse lado. Então, ó, 83 é igual a menos 1 mais 84. Beleza? Então, por isso que a gente representa dessa maneira. E aqui eu represento 0 para a massa do beta, porque aqui não há mudança. Então, 210 aqui, 210 aqui de massa. Beleza, gente? Lembrando que toda vez que eu mudo o número de prótons, eu mudo também o elemento. Bom, as nossas próximas emissões aqui, coloquei os raios gama. Os raios gama, gente, eles são, na verdade, uma onda eletromagnética, tá? Não são partículas. Beleza? Essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma velocidade muito alta, né? Então, que seria a velocidade da luz, né? Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que a velocidade da própria luz, que também é uma onda eletromagnética, né? E a gente tem outras emissões também que podem acontecer. Então, tem uma variedade muito grande. Aparece bastante nas provas a emissão de pósitrons, que na verdade isso aqui é um elétron de carga positiva, digamos assim, tá? Na verdade não, é um próton, né? Próton de carga negativa. E os nêutrons, que são as próprias partículas que você já conhece. A gente representa eles dessa forma aqui, tá? Então, número atômico 0, já que não tem nenhum próton aqui nessa partícula, e você tem uma massa de 1. Gente, qual que é o principal pensamento que você precisa ter ao fazer essas emissões? O número de prótons e a massa se conservam. Lembra, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ó, quando for fazer a emissão de um nêutron, o que você vai verificar? Ó? Por exemplo, ó, aqui o número de baixo, que é o número atômico, ele tem que se conservar antes e depois. Então, ó, 92, aqui é 0, então aqui é 92 também, certo? 0 mais 92 dá 92. E aqui em cima, ó, 235, e aí você perdeu 1, então você tem 234 sobrando. Então, 1 mais 234, 235. Beleza, gente? Bom, só para fazer uma comparação aqui final entre essas partículas e emissões, né? Então, aqui a alfa, beta e gama e o pósitron. Beleza, gente? Então, a carga positiva aqui para o alfa, negativa para o beta, 0 para o gama, que é a onda eletromagnética, e a carga positiva para o próton, né? Aqui, gente, o número de massa, só esse cara aqui tem um número de massa que é, digamos assim, relevante, né? Número de massa 4. E, portanto, se ele é mais pesado, ele tem uma menor velocidade. E se ele tem uma menor velocidade, ele tem um poder de penetração baixo. Beleza? Aqui, como eu tenho uma menor massa, eu já começo a ter uma velocidade perto da velocidade da luz, tá vendo?
E aí o poder de penetração é médio, é intermediário. E o maior poder de penetração é quando a sua emissão é uma emissão de alta velocidade, certo? Que seria aqui o nosso gama. Beleza, gente? Então, por hoje é só nossa aulinha gravada, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre os exercícios da nossa aula. Beleza, gente? Espero que tenha ficado bastante claro. Se vocês tiverem dúvidas, daqui a pouco a gente está aí para tirar. Tá bom? Grande abraço para vocês. A gente se vê daqui a alguns minutinhos. Tchau.